Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio, resolvendo as questões propostas no Enem 2019. Questões 155, 156, 157. Lembrando que o exame está marcado para 17 de janeiro e 24 de janeiro, e a versão digital no dia 31 e 7 de fevereiro, com resultado previsto para ser divulgado no dia 29 de março. Então, vamos para as questões. Questão 155. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial. Números de bactérias em função do tempo, N0 inicial e elevado a K vezes T, em que N0 é o número de bactérias no instante do início da observação, ou seja, quando T é zero, e representa uma constante real maior que 1, e K é uma constante real positiva. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Então, nós temos aqui uma função, número de bactérias em função do tempo. Ou seja, o número de bactérias em função do tempo dado por essa expressãozinha, N0 e elevado a KT. O enunciado diz que quando T é 1, o número de bactérias foi triplicado. Então, quando T é 1, eu tenho 3 vezes o número de bactérias no início. Então, N de 1 é N de 0 e elevado a K vezes 1. Então, nós temos aqui que esse número de bactérias, quando T for 1, é 3 vezes o número de bactérias do início. Então, tenho 3N0 igual N0 e elevado a K, porque é K vezes 1. Esse N0 posso simplificar, eu tenho que E elevado a K é igual a 3. O exercício está pedindo o número de bactérias em função do número no início após 5 horas, portanto, T igual a 5. Então, substituindo nessa expressão, eu tenho o número de bactérias quando T for 5 vai ser qual? O número inicial, N0, e elevado a kt. Como no caso e elevado a k é 3, então fica 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 é 243. Portanto, o número de bactérias após 5 horas será 243 vezes o número inicial. Alternativa letra C. Questão 156. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de faces, arestas e vértices. Ou seja, vértice mais face é igual a mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura, essa figura aqui, que é um paralelepípedo normal, só que aqui é vazado no meio. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares.
qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas desse poliedro não convexo. Então, observe, nós temos aqui as alternativas. Observe, se fosse um paralelepípedo normal, nós teríamos quantos vértices? 8 vértices. Então, tem o vértice A, B, C, D, E, F, G, H, 8. Quantas arestas? Se você contar esse que está marcado em verdinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Quantas faces? 2 na face, 2 na parte lateral, 2 na frontal e no fundo, na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu tenho 6. Essa relação aqui é de um poliedro convencional. O exercício está dizendo que eu tenho um poliedro vazado. Se vocês observarem aqui, o número de vértices continua sendo 8. O número de arestas continua sendo 12. O número de faces diminui, porque aqui não temos, aqui em cima é vazado. Então nós temos, antigamente nós tínhamos 6 faces, agora nós temos 5. Portanto, nós temos 8 mais 8, 16 vértices. Arestas, eu tenho 24 arestas. E faces, eu tenho 11. 6 mais 5 dá 11. Então, nós temos o seguinte. Observe que nas alternativas, ele relaciona vértice com face. Vértice mais face, vértice mais face e assim por diante. Se vocês observarem aqui, vértices mais faces, nós temos aqui vértices mais faces, dá 27. Portanto, 24 arestas. Logo, eu tenho face mais vértice, é o número de aresta mais 3. Alternativa letra E. Questão 157. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Então, juros compostos. Esse fundo possui 5 planos de carência, ou seja, é o tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são esses. Plano A, carência de 10 meses. Plano B, carência de 15. C, 20 meses. D, 28 e E, 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicial aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações. Log 2, base 10, 0,30. Log de 1,5 na base 10, 0,02. Para que essa pessoa atinja seu objetivo, apenas nesses períodos de carência, mas com a menor possível, qual que é o plano conveniente? Observe, é uma questão um pouquinho trabalhosa, desde que o aluno queira fazer por cada um desses planos, tá certo? Quer dizer, para cada um desses planos, ele teria que aplicar a fórmula dos juros compostos, que é dado por essa expressão aqui, ó. Montante, capital, 1 mais I elevado a N. Só que ao invés de fazer plano por plano, nós vamos fazer exatamente o inverso. Vamos aplicar a fórmula geral e achar o N. Então, nós temos, o exercício está dizendo que o montante deve ser duplicado. Portanto, o inicial era 200, capital inicial 200, após o período de carência passa para 400. A taxa para todos os planos é 5% ao mês. Lembrando que 5% ao mês é 5 centésimos. Portanto, a taxa aqui, na formulazinha,
é 0,05. Então fica 200 multiplicado por 1 mais 0,5 elevado ao período de carência. Esse 200 posso passar dividindo, então tenho 1,05 elevado a n igual a 400 dividido por 200, que dá 2. Eu tenho uma equação exponencial, só que não dá para resolver pelo modo tradicional, transformar tudo em base 2, qual diz que é dado o logaritmo desses números. Então, aplica log no primeiro membro e log no segundo membro. Então, vai ficar log desse número aqui igual o log de 2. Aplicando propriedades dos logaritmos. Esse expoente n cai multiplicando o log. Então, fica n vezes log de 1,05 igual log de 2. Logo, o n vai ser log de 2 dividido pelo log de 1,05. Aqui está a observação. Log de 2 é 0,30. Log de 1,05, 0,02. Então, o n, que é o tempo de carência, para que o capital dobre após o período de carência, vai ser 0,30 dividido por 0,02. Fazendo essa divisãozinha aqui, dá n igual a 15. Ou seja, para que o capital de R$200 após n período, que vai passar para 400, tem que ser 15 meses. Ou seja, se vocês observarem aqui, é o plano B. Portanto, resposta alternativa letra B. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as novidades do meu canal. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega